Um dia vai acontecer o fenómeno da extrema-direita de chegar a Portugal. Nós até agora tivemos a sorte de só ter tido atrasados mentais à frente. É verdade. O Pinto Coelho é um atrasado mental, o André Ventura é um atrasado mental. E nem sequer pode dizer assim, não se deve usar atrasado mental, porque há pessoas que são atrasados mentais, mas eles são mesmo clinicamente atrasados mentais. Portanto, estou só a dar um nome. É verdade, de certeza que são atrasados mentais. Ou então são filhos de irmãos e... A parte de gozar com os políticos é também perigoso, não é? Ou seja, é um bocadinho como aos palavrões. Resulta sempre fazer piadas genéricas sobre os políticos, resulta sempre. As pessoas estão ansiosas e sequiosas de que as pessoas digam mal dos políticos e gozem com os políticos. E sempre com os mesmos clichês. Mas a verdade é que a classe política, não sei qual é a solução disto, mas a classe política não é toda, mas tem gente muito fraca. Há gente muito... Não é aquele discurso do antes é que havia, mas vê-se pessoas que não são fixes. Politicamente correto, na sua essência, é um código que se convenciona de proteção, em termos, sobretudo, de discurso, de pessoas que são vulneráveis e que, historicamente, não se puderam defender contra um discurso abusivo por parte da maioria. Eu acho que o que parece, quando as pessoas dizem agora não se pode chamar X ou não se pode dizer Y, as pessoas não estavam habituadas é que o alvo das coisas que estão a dizer tivesse uma voz, tivesse um sítio, por exemplo o Facebook ou o que seja, onde pudesse dizer isso ofende-me, isso é ofensivo, isso choca-me, e é só esta estranheza que as pessoas sentem. Adorava fazer uma novela gráfica engraçada sobre as pessoas de Nagasaki, porque as pessoas de Nagasaki ficam sempre lixadíssimas nos jantares. As pessoas dizem, morreram 600 mil pessoas em Hiroshima. E elas têm sempre a dizer, em Nagasaki também. E não deve ser fácil. Coitados, ser de Nagasaki. E morreram tantas pessoas, morreram menos de 100 mil. Coitadas, têm sempre a dizer, em Nagasaki também. E depois devem fazer como aos portugueses, que é aquela coisa do... Aliás, em Nagasaki morreram mais crianças, não sei o quê, de idade até aos 10 anos. Deve ser muito difícil ser de Nagasaki. Penso muito nisto. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Não sei se consigo explicar porque convidei o Van der Ding. As entrevistas que faço são políticas e mesmo quando não são políticas andam perto disso. Tenho conversas argumentativas porque no espaço público só consigo lidar bem com confrontos racionais. Não gosto de fazer entrevistas de vida. Acho que há vida a mais no espaço mediático, individualidade a mais, sentimentos a mais. É atribuída a Margaret Thatcher uma frase que espero que seja mesmo dela, porque será a única que eu subscrevo. E hoje ninguém quer saber o que os políticos pensam, só querem saber o que eles sentem. Há uma overdose de sentimento no espaço público. Por isso tenho feito tudo para que estas sejam conversas racionais, informativas e quase frias. Até o Gregório do Vivier eu convidei para fazer análise política brasileira. Sou um chato. Quando digo que não sei porque convidei o Van der Ding, não é seguramente por não o achar capaz de ter conversas muitíssimo racionais. Pelo contrário, como perceberão nesta entrevista, acho-o um gênio. Ele toca no nervo primeiro do nosso humor. Eu não sorrio com as coisas do Hugo, eu choro a rir com um gosto infantil do seu humor, que às vezes é, ele próprio, quase infantil. Porque o humor dele está lá atrás, onde o riso começa. É mentira que não saiba, porque convidei o Van der Ding, apesar de ele ter pouco a ver com quase todos os entrevistados que aqui estiveram.
Ou melhor, apesar da entrevista que lhe quero fazer ter pouco a ver com as entrevistas que aqui fiz. Convidei o Hugo van der Ding porque o considero um instantâneo do país. É isso que os humoristas extraordinários são, os melhores cronistas do seu tempo. Raul Solnado foi, a dado momento, um retrato bondoso e quase ingênuo do que somos, ou de uma parte do que somos. Hermano José foi, a dada altura, um retrato genial e desbragado de um tempo em que nos libertávamos. Ricardo Araújo Pereira foi, a dada altura, um retrato inteligente e sofisticado de um mundo que se abria para nós. E o Hugo é o senhor que se segue. É quase um recomeço. Sendo totalmente diferente, sinto quando vejo os seus desenhos, o mesmo sinto quando ouço a Nespra no Cu, de Bruno Nogueira, Nuno Marco e Filipe Melo. Aquele gozo original de rir. Claro que sei que convidei o Hugo, porque gosto dele e nem sequer o conheço. Há qualquer coisa nele, no que ele faz, que me rejuvenesce. Só depois de o convidar é que comecei a pensar. E agora, o que raio é que lhe vou perguntar? Só tenho a certeza de uma coisa, que não ia fazer o 100º debate ou a 1000ª entrevista sobre os limites do humor. Até vamos falar disso, mas do que quero mesmo falar é de humor, especialmente do humor do Hugo van der Ding. Vamos ver como é que corre. Como é que te chamas? Eu chamo-me Hugo van der Ding. Mas tens outro nome? Tenho outro nome, sim, também. Que não tornas público. Gosto mais deste. É o meu nome holandês. É a tradução do meu nome para o holandês. Significa Hugo qualquer coisa. Hugo qualquer que coisa. É uma família bastante antiga na Holanda. Das mais antigas, quiçá. E é o nome que eu uso, sim. E o que é que fazias antes de existir? Antes de existires para nós? Antes de existir, estava dentro das coisas do meu pai. Bom, antes de existir, ou seja, antes de se tornar mais ou menos conhecido o meu trabalho, não é? Antes de existires para nós, sim. Vocês. Tem graça teres perguntado isso, porque eu não dei conta, ou seja, como isto começou, para explicar um bocadinho, eu sempre fui assim, sempre fiz estas coisas, nem sempre com desenhos, mas sempre fui o palhaço, em geral, do mundo. E há um dia, através das redes sociais, através do Facebook, comecei a fazer uma página que se chamava Criada Mal Criada. Começou como uma piada com um amigo, depois fiz um desenho, pus no Facebook, e aquilo muito rapidamente rebentou e ficou. Hoje pode-se dizer que a história foi há 7 anos já, que é incrível pensar nisso. E essa mesma pergunta fez-me o Alvin uns meses depois daquilo ter... Eu e o Alvin temos imenso. Mas fez-me pensar nisso que eu não tinha pensado até então. Portanto, se isto foi há 7 anos, eu tinha 35, e o Alvin perguntou, como é que aparece um gajo de repente aos 35 anos a fazer umas coisas e dizer umas graças? E eu fui para casa a pensar nisso e realmente estava a viver, eu acho que era isso que eu estava a fazer antes de fazer coisas que as pessoas conhecem. Estava a fazer dentro da minha cabeça e a continuar a fazer dentro da minha cabeça e para os meus amigos e no meu círculo, se não fosse por acaso ter vazado. Foi uma espécie de vazamento das conversas do Moro. Exatamente. Mas ficou melhor. Quer dizer, melhor não, que ele é Ministro da Justiça. Sei que fizeram esta pergunta recentemente, pelo menos tu divulgaste. Tu tens experiência de consumo de drogas? É porque tu tens uma obsessão total por drogas. Tenho uma experiência vasta de consumo de drogas. Sim. Mas é que eu sinto-me à vontade para fazer esta pergunta porque tu partilhaste esta pergunta sem dar a resposta. Não é? Sim, e ainda por cima eu acho que quem for mais ou menos atento, por exemplo, a minha mãe... Não estás à vontade, não estás a falar com o outro Daniel Oliveira, sim, não tens que chorar nem contar... E os meus olhos hoje por acaso não dizem nada no que diz respeito a drogas. Mas, e aquilo é um bocadinho... Segunda-feira há mais piadas de drogas e percebe-se que no fim de semana foi um tema que se falou bastante. Não, acho que há um enorme preconceito em relação à droga. Há sim umas coisas que é importante falar. Claro que a droga também tem partes péssimas, não é? Sobretudo na parte da produção. Ou seja, as crianças que fabricam a coca que vocês todos cheiram aos fins de semana. É assim, é a vida. Mas os iPhones também. Mas eu acho que faz parte. Há várias coisas que acho que fazem parte da experiência humana. Isto pode ser um bocadinho arrogante, depois vamos aumentando a quantidade de coisas que eu vou achando que fazem parte da experiência humana. Por exemplo,
saber um bocadinho como é que é, ter uma visão à vol do azul do conhecimento humano que foi adquirido nestes últimos milénios. É importante nós sabermos, ou seja, passarmos por cá e percebermos um bocadinho de ciência, um bocadinho da astronomia, eventualmente da astrologia, se tiverem interesse, mas perceber o que é o universo, ver o que é que já foi feito em termos artísticos, em termos de achievements arquitetónicos, das pontes, etc. E a droga é outra que faz parte da experiência humana que se deve ter. Não estou a dizer que as pessoas devam ficar, como é que se diz, agarradas se forem muito marronas nesse tema, a coisa tende a correr mal. Mas eu, ou seja, uma pessoa que vive sem nunca se ter drogado, acho que não tomou parte da experiência humana, porque abre realmente os horizontes de uma maneira que se calhar não se chega lá de outra maneira. Olhando para as tuas personagens, a doutora Messalina, a doutora Juliana Saavedra, a Celeste, a Paulina, tudo mulheres e fumam quase todas. São todas, sim. Tu queres fazer aqui alguma psicanálise? Porque é que são tudo mulheres? Porque quase todas as tuas personagens eu acho que não são mulheres, quase todas. Eu acho que são fumadoras e muitas delas mais velhas. Eu acho que são todas mesmo mulheres. Eu acho que só tenho personagens de mulheres. Porque acho que as mulheres... Sim, os homens são passivos. Sim, na minha vida geralmente são... Porquê que estão a rir? Isso é uma coisa engraçada. Não, acho as mulheres têm um universo muito mais interessante. Tem muito mais gradações no caráter. Os homens são um bocadinho mais básicos, não é? São uma coisa ou são outra. Está um bocadinho injusto, mas também é um novo estereótipo. É um bocadinho injusto. Mas... Também a verdade é que eu tive muito mais contacto com mulheres. Eu cresci, os meus pais divorciaram-se quando eu era muito criança, aquelas histórias clássicas, não é? Sim. E portanto vivi com a minha mãe sozinho durante uns anos valentes, aos 13 anos, e com a influência fortíssima da minha avó também, portanto era tudo, e cresci nesse universo a prestar atenção Mas há um tipo de mulheres, portanto há ali uma... Eu acho que se calhar são elas, um bocadinho, de certa maneira. São as mulheres da tua família. Sim, eu acho que consigo encontrar a minha mãe e a minha avó naquelas mulheres todas. Elas encontram-se ali ou não? Elas a minha avó não sei, porque já não está cá. A tua mãe? Mas sim, eu acho que a minha mãe percebe, sim. E às vezes demora um bocadinho a digerir aquilo, a ver a imagem, como é que o filho vê, e deve ser um bocadinho mais complicado. A doutora Juliana Saavedra, eu aliás tenho um vizinho que é médico e é médico e chama-se Saavedra, portanto, que há um doutor Saavedra e é meu vizinho do lado. E é psicólogo? É psicanalista? Não, acho que não. Não lhe perguntei ainda a especialidade, mas é médico e é meu vizinho do lado, e deve ser alguma coisa a Juliana Saavedra, porque é o doutor Saavedra, é assim que é conhecido. A professora Clotilde Maia, as personagens dos Dates from... Eu adoro inventar nomes, sabes? Eu também gosto imenso dos teus nomes. São tudo pessoas deliciosamente más. A maldade, achas que a maldade tem mais graça? É que tu és uma autêntica enciclopédia de barras. De maldade. De barras, acho que é como se és uma autêntica enciclopédia de barras, onde hoje eu estava a ler vários. Achas que o facto das tuas personagens serem... São más? São más, sim. Pessoas más. Não sei se para exorcizares qualquer a tua maldade ou é só porque a maldade tem Eu acho muita graça desde criança à violência gratuita verbal, não é? Acho que tem imenso potencial cinematográfico. E a física também. A física também, mas a física é horrível dizer, mas tem graça, não gosto que as pessoas se magoem, mas tem graça a violência física exercida sobre... Eu às vezes aconteceu-me, quando era mais miúdo, estar a falar com uma pessoa muito velha, de 90 anos, e imaginar, e se eu agora lhe desse uma chapa, tipo, ela caísse, não era capaz, acho que não era capaz de fazer. Mas nunca fizeste? Não, nunca fiz. Acho que nunca bati a ninguém. Mas já levei uma chapada uma vez, se quiseres eu conto. Podes contar. Estamos a falar de violência gratuita. Sim, perguntam-me muito, que eu adoro interagir com as pessoas e a brincar com as pessoas. Quando era mais novo fazia isso mais. E perguntam muito se eu nunca levei uma tareia, não é? Porque acontece. E por acaso não, só levei uma vez uma chapada de um homem no Metropolitano, que eu estava a fazer umas vozes. Estava a fazer a voz interior das pessoas. Ia com uma amiga. No metro?
No metro, sim, eu tinha talvez 14 anos ou 15, e as pessoas sentavam-se e eu começava a fazer a voz interior delas, a dizer, não sei porque é que hoje vim vestida assim, não sei o quê. E as pessoas iam-se rindo, tipo, mas este saco e não sei o quê. E toda a gente ia-se rindo, exceto um tipo que não achou muita graça, e ele quando se levantou, eu disse, tem que sair aqui, não sei o quê. E ele, quando passou, deu-me assim uma chapada. Tu eras o palhaço do grupo, não é? Sim, sempre fui, sim. Mas para acabar a história do metro, eu como sou um cobarde, só quem estava nos bancos é que ouviu o que eu estava a fazer. Portanto, para o resto da carruagem do Metropolitano, foi um tipo que se levantou e me deu uma chapada e, portanto, o metro queria matá-lo. Tu ficaste contente? Sim, o homem teve que fugir do que as pessoas queriam. Bater no miúdo, não há direito. Foi uma história. Portanto, eu safo-me sempre Até hoje? Até hoje correu bem. O único tipo que tentou bater-me e ele levando ele próprio uma coça dentro do... É bom que outros aprendam com essa experiência. É ótimo. Também és um snob, parece-me a mim, acho eu que és um snob, não é? Eu vejo isso com a Cavaca. Pois. Tu gozas com a Cavaca, que é bastante gozável, para dizer o mínimo, mas há ali um gosto social, há ali uma coisa social. Mas eu acho que consigo explicar isso. Mas não tens de justificar, podes explicar. Mas... porque eu também penso nestas coisas, quando olho como um espelho, das coisas que eu faço são um espelho de mim próprio. Eu acho que a vida deve ser um caminho em direção ao belo, não é? Portanto, isto não é ser snob, mas eu acho que nós na vida, isto é a minha visão das coisas, não sei se é a coisa mais importante na vida das pessoas, mas haver uma progressão em direção àquilo que é gracioso, aquilo que é bonito, que é leve, e se calhar isto não é snob, mas há uma sofisticação, é quase como um diamante, polir um diamante. E a Cavaca é o contrário disto, não é? A Cavaca é uma regressão das vidas passadas. E olha que vinha da Manela Yanes e... A Manela Yanes, ou seja, é aquela... Todas as primeiras damas anteriores e provavelmente as futuras ganharam muito com a Cavaca, porque agora qualquer uma vai ser... a chique. A Cavaca conseguiu fazer a Manuela Yanes uma princesa. Diana. É verdade. A Cavaca foi tua professora. A Cavaca foi a minha professora na Católica, sim. E como é que era? Ela é um bocadinho burguesa. Mas de resto, eu acho que ela piorou um bocadinho. Eu acho que a Cavaca é uma pessoa arrogante, ou seja, é uma... Vai-se lá saber porquê. Mas é uma pessoa arrogante, ou seja, é giro brincar com ela. Ela não é uma pessoa simples, percebes? Eu não ia fazer pouco de uma pessoa simples, uma pessoa que não tem, se calhar não tinha maneira de saber como é que funciona o protocolo. Não é nada, a Cavaca não é nada disto. A Cavaca é uma pessoa que sabe como é que funciona o protocolo, se não sabe, tinha a quem perguntar, mas fazia gala em dizer eu não respeito nada disso. Sim, eu não preciso respeitar nada disso. Fazia gala como o Soares também fazia gala. Pois é, outra maneira, não é? Ele se calhar tem que saber fazer gala, ela se calhar não sabia fazer gala. Acho que concluímos que é sensacional, mas eu acho que isso não é grave. Porque não tem gravidade nenhuma, mas era uma graça. É claro, eu era um consumidor diário da Cavaca. Pronto, então, se calhar podia libertar o... E depois, durante uma altura, eu pensei, isto se calhar é extremamente sexista estar a falar da Primeira-Dama. Eu fechei a página quando ela deixou de ser Primeira-Dama, nesse dia, porque achei que depois era só bullying de uma figura particular, não é? Mas ela deu uma entrevista às tantas... Mas aquilo era uma coisa também política para ti? Ou era só para te divertir? Eu odeio o Cavaco, eu não sei explicar porquê, eu odeio o Cavaco. Eu consigo te explicar porque é que tu odeias o Cavaco e eu odeio o Cavaco. O Cavaco representa, mas isto se calhar também é muito snob dizer isso, mas o Cavaco representa tudo o que há pior nos portugueses. Eu não acho que isso seja obrigatoriamente snobeira. O Jerónimo de Sousa, que vem do meio seguramente mais popular do que o Cavaco, não representa tudo o que há de pior nos portugueses. Lembrei-me do Jerónimo de Sousa, estou-me a lembrar das ideias partidárias. Acho que a razão tem a ver exatamente porque ele representa mesmo o pior que é dos portugueses. Se calhar faz todo o sentido. É sonso, é cobarde. É preciso. Eu queria ficar uma hora aqui, eu deixava isto de falar e ficava a falar uma hora do Cavaco. Que idade é que tens? 42. 42, és mais novo que eu. Ele tornou-se secretário de Estado, tinha 11 anos, deixou de ser presidente depois da República, tinha eu 40 e muitos. É uma vida inteira. O Cavaco esteve sempre lá, não é? Sempre. E nunca foi político.
Esteve sempre lá e nunca... Pois, ele faz sempre esse discurso do... Mas a criada, mal criada, também fala de um mundo muito próprio. Eu ainda não te conhecia, já sabia que tu eras um Beto, portanto não sabia nada sobre ti, continuo sem saber, nem sei o teu nome. Aquilo fala do mundo ou não fala do mundo? Não é o mundo da criada, é o mundo da patroa, evidentemente. Sim, aquilo fala um bocadinho de uma bolha que existe e que é uma bolha que é engraçado desconstruir e trazer um bocadinho para as pessoas, não é? Mas é a tua? Não. Não. A bolha, é uma bolha que eu entro e saio com facilidade, mas não é a minha bolha de todo. Não é uma bolha onde eu viva, mas é uma bolha com que convivo e que consigo brincar. Mas conheces os códigos, percebe-se quando se vê aquilo, tu conheces os códigos daquela bolha. Sim. Eu vi o Europa no São Jorge. Tem-me a suar. A sua. A gente tira do som. Já no Europa eu assoei-me. Isto é da droga, com certeza. Ainda por cima já é segunda-feira. Desculpem. O que é que acharam? Foi péssimo? Do som quase não se vai ouvir. Não, ótimo. Tu deste uma aula, vamos por assim. Uma aula de 2 horas sobre a história da Europa no São Jorge, que eu achei genial. Achei leve no melhor sentido, porque a palavra pode ter um mau sentido e pode ter um bom sentido e um melhor sentido. Porque acho que tu consegues fazer descer ou subir conforme queiras, tudo para o lado corriqueiro da vida. O Tratado de Verdun fica a parecer uma partilha do faqueiro. Eu imagino que isto é difícil de explicar, mas tu consegues explicar que filtro é que usas para tornar tudo banal? E o banal, mais uma vez, no bom sentido do termo. São coisas que eu acho mesmo vulgar, são coisas que eu acho mesmo graça. Ou seja, se estás a falar, por exemplo, do Carlos V, que era um dos temas que se falava lá. Se de repente disseres que ele fez 2 máquinas de roupa de manhã, ele era um homem muito energético, de manhã já tinha feito 2 máquinas de roupa, passado não sei o quê. Eu acho que as pessoas, é inesperado e faz as pessoas rirem, por alguma razão. Mas é porque, na realidade, uma das coisas que acontece quando tu fazes isso é que acabas por desacralizar tudo, não é? Fica tudo com um ar banal. E, na realidade, se olharmos para a história que nos é contada, a história da Europa, por exemplo, é uma história de famílias em que nós não os Van der Zing, evidentemente, mas nós, os Oliveira e somos figurantes, sem qualquer importância. E o que eu achei engraçado naquelas 2 horas é exatamente como, de repente, nem sei, tudo aquilo perdia grandiosidade, ficava tudo rasteiro, não é? Sem importância. Tu estás a pensar fazer aquilo, fazer alguma coisa daquilo que fizeste no São Jorge? Sim, eu já fiz, para explicar um bocadinho, aquilo é uma apresentação que fui convidado para fazer no Festival Política e faço um resumo da história da Europa, virada para a história das tentativas de unificação da Europa, que começaram há 1000 anos atrás, um bocadinho mais de 1000 anos atrás. Um bocadinho para quebrar aquela ideia de que parece que a Europa é uma invenção nova, que dos anos 50, que se resolveu fazer a Comunidade Económica Europeia na altura e a União Europeia, e estou a mostrar que isso não é verdade, que é uma ideia que vem desde Carlos Magno e até antes, não com o nome Europa, mas com os romanos, e faço um bocadinho essa viagem. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque tenho pensado no. Tu és formado em História, não és? Ou não? Eu nunca acabei nenhum curso superior, que aconselho a toda a gente. Eu também não. Eu estudei Direito uns anos e depois fiz História há menos tempo, mas fiz só também o primeiro, porque não tenho tempo. Mas dou grande valor à formação académica das pessoas. Acho que é importante. Se não quiserem acabar como o Hugo, por favor, estudem. Mas também pode não ter, se forem pessoas interessadas e minimamente inteligentes. Se não forem, aconselho então a tirarem um curso superior. É o que há. Mas eu não sou humorista, percebes? Não? Não. Eu colo-me um bocadinho essa. Eu sou, se calhar tenho alguma graça, mas o que eu quero fazer é outras coisas diferentes. Eu agora.
eu tenho pensado na minha vida um bocadinho, nós vivemos num jogo de Tetris, não é? E o jogo, as peças vão caindo e nós tentamos na vida andar a encaixar as peças todas e aquilo como até que há uma altura que fica cá mesmo em cima e a gente sabe que... E aquilo é o fim, é geralmente no fim. Mas, e aquilo vai sendo cada vez mais depressa e nós na vida andamos a tentar encaixar as peças e fazer as linhas. Acho que sabem o que é o Tetris, não é? E o que é a vida? Também sabe o que é a vida. E eu na minha vida, eu acho que tive, ou por atraso mental ou por sorte, o meu jogo do Tetris parou um bocadinho, e por isso é que também tem a ver com aquela pergunta do que é que eu andei a fazer antes disto. O meu jogo parou no nível 0, ou seja, as peças caem muito devagar, eu tenho sempre, e até geralmente caem no sítio onde eram para cair, ou então vão tão devagar que eu só faço assim, as coisas vão-me acontecendo. E isso é uma coisa ótima para tentar cá dentro, não é? E portanto foi-me acontecendo nestes anos aquilo que eu queria que me fosse acontecendo, ou seja, vou experimentando escrever livros, ou vou experimentando fazer televisão, como faço no Canal Q, vou experimentar fazer rádio, ou seja, todas as coisas que eu me lembro em criança que queria experimentar, tenho experimentado. O que é uma sensação ótima, é um privilégio ótimo. E agora tenho como plano começar a escrever um bocadinho mais a sério, ou seja, começar a escrever regularmente, sou um bocadinho preguiçoso depois de algumas coisas, e poder-me retirar um bocadinho. Do estrelato? Não é de estrelato, não, quando eu estou a dizer de estrelato, tu no início eras anónimo, no sentido em que não tinhas nome, isso continuas a não ter, não é? E não tinhas rosto sequer, ou seja, era todo deformado. Eras o tipo da criada mal criada, era assim que uma pessoa dizia, da página. Hoje tens programas de televisão, programas de rádio, sites não, páginas, vendes aventais, que eu acho que estás a vender aventais também, estão assim bem? Sim, isso é uma amiga minha que trata desse negócio. Ou seja, é que foste para o estrelato, ou seja, de repente tornaste-te numa marca. Isso é uma coisa que te incomoda ou é o que é e não te preocupas com isso? Sim, ainda é uma coisa relativamente controlada, não é uma... As pessoas conhecem-me, se estiver num sítio, estive em Ilha, agora estive em Faro, em cada cidade, capital, distrito, e até se calhar, como é que se chamam as outras abaixo? O município é no Brasil. Capitais de concelho. Há sempre alguém uma pessoa que me conhece. Mas isso não é... Nem que seja o Presidente da Câmara. Nem que seja o Presidente da Câmara, que conheço todos os Presidentes da Câmara sempre onde estou. Claro. E isso não é interessante, mas o contacto com algumas... Eu recebo mensagens que me fazem dizer... Há uma teoria que eu tenho um teste que é o teste do táxi, que é se fores atravessar a rua e fores atropelado por um táxi, se já valeu a pena. Isto já me aconteceu literalmente, ia sendo atropelado por um táxi, estava de fone. Um táxi? Porque foi um táxi que foi com um táxi. E eu pensei, não me apetecia nada morrer, queria viver até aos 200 anos, mas se morresse agora, já tinha valido a imensa pena. E porque já fiz imensas coisas, já fiz muitas das coisas que gostava de... E o que é que gostavas de fazer agora a partir daí? Escrever? Era escrever. Achas que ainda te podes reinventar? Ou seja, quando eu estou a dizer isto a partir do momento que se torna, quando eu falei do estrelato, tem a ver com isso, ou seja, nós passamos a ser um boneco, não é? E fica mais difícil... Eu acho que se calhar a minha vontade de escrever passa muito por aí. Gostava de experimentar escrever para cinema, gostava de experimentar escrever para teatro, outra vez, já fiz umas coisas. Mas as pessoas vão estar sempre à espera de se rir. Não tens medo disso, não? Não. Mesmo na escrita, eu escrevo desde criança e a minha escrita era extremamente negra, era uma coisa tristíssima, horrorosa. E esta coisa de haver um bocadinho essa pressão para fazer coisas com graça só me fez descobrir outra voz, ou seja, os temas são os mesmos, a mensagem é a mesma, aquilo que eu quero dizer é o mesmo, só que digo também na escrita com... Deixa-me voltar à Europa. À Europa há aquilo. Tu fazes várias coisas com história. Uma das rúbricas da tua participação na rádio é também com mortos, não é? Com pessoas que morreram. Então, vamos todos morrer. Quando vamos todos morrer, é uma verdade, aí está. E tu fazes humor, aquilo não é bem humor, tem umas partes do humor ali no meio, com mortos. Tu dizes muitas vezes, tenho reparado, estou a brincar, que é uma coisa
Os humoristas, em princípio, não dizem. Estou a brincar. Tu tens medo de ofender as pessoas? É porque... Não, os mortos não. Não, os mortos claro que não, por isso é que eu estou a dizer. Por isso é que o fazeres com os mortos que torna mais fácil. A Cavaca foi provavelmente a única viva com quem tu gozaste e... Sim, foi. Viva. E viva, Pronto. uma simpatia nossa. Mas... Não, mas às vezes eu gosto de... Reparaste, diz muitas vezes estou a brincar. Digo. É uma coisa que eu acho que nunca vi nenhum humorista. Tu dizes que não és Digo humorista. imenso. Porque eu gosto muito do deadpan, ou seja, quando se diz uma piada com um ar seríssimo, como se tivesse de ser uma coisa Eu tenho muito séria. imensa inveja de pessoas que não se riem das suas próprias piadas. Eu rimo muito, mas tento, de vez em quando consigo não me rir. E as pessoas, os meus comediantes favoritos são quem consegue dizer... o Leslie Nielsen era fantástico. Sabe quem é? Um ator americano. Não sabe quem é? Toda a gente sabe quem é. Mas ele era genial porque ele dizia as maiores barbaridades do mundo e não se ria nunca. O que só precisa dar-me essa vontade de rir. Quando eu consigo fazer isso, porque eu geralmente rimo muito do que estou a dizer, quando consigo fazer isso e vejo no meu interlocutor que ficou a achar que eu estava a falar a sério, tenho sempre a necessidade de dizer não, estava a brincar, mesmo que seja a coisa mais absurda. Porque não gostas de ofender as pessoas. Porque é uma coisa que Não, realmente um humorista não estejam a perceber. Não estejam a perceber. Mesmo que seja a coisa mais absurda do mundo, tipo, sei lá, a Cavaca, não sei o quê. Depois disse-me que estava a brincar. Eu disse uma coisa na introdução que eu suponho que não te ofendeu, que é porque era um elogio, que tu tens um humor infantil. E eu, pelo menos, isto para mim é um elogio, não é nada um insulto. É porque és assim, é uma técnica do humor, ou o humor é sempre mais ou menos infantil? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. É porque sou assim, não é? A técnica não. Achas que és um bocadinho infantil? Sou muito infantil. Sinto que parei num sítio qualquer e não evoluí mais em termos intelectuais, só sei mais coisas. Não achas isso? É verdade. Eu consigo, não sei qual é que é a idade a partir da qual nós conseguimos fazer a linha condutora, não é? Ou seja, a partir dos 15 anos já somos a mesma pessoa, pelo menos dos 15 anos. Sim. Depois será dos 14, 13, há por aí uma altura onde nós conseguimos ter uma linha. Eu não consigo ter qualquer relação intelectual com o meu eu de 8 anos. Não me lembro muito bem o que é que eu pensava, mas não me consigo ter. Mas desde os pelo menos 14, 15 anos tenho. E o meu humor é exatamente. Acho que parou nessa altura. Que é os trocadilhos, que é dizer... Mas o trocadilho é uma coisa do humor bastante português. É uma coisa bastante portuguesa. Não sei se somos todos um bocado infantis, mas tu achas que há um humor, que o humor retrata um país? Claro, há um tipo de humor é o traço cultural mais importante, eu acho. É o traço cultural mais importante de um país e de uma pessoa, de um grupo de amigos, de uma família, toda a gente, todos esses grupos, por maiores ou mais pequenos que sejam, eu acho que é o humor que os define, até mesmo a falta dele pode definir. E o humor português é muito característico, o humor inglês é, como achas que tens um humor bastante português, não é? Ou não? Sim, acho que eu também tenho. O humor holandês, por exemplo, é péssimo. O humor holandês tem a ver com as pessoas cai uma pessoa no chão e se magoar muito, os holandeses riem-se todos muito. É o slapstick completo. Eu acho que eles inventaram o slapstick, que é... E fica só... Acho que tem graça, sim. Tem mais graça se fores um médico ortopedista do que propriamente só comediante. Mas e nós é muito o trocadilho. Nós, sim, vivemos de trocadilho, sim. Também temos um humor um bocadinho javardo, de certa maneira. Dizer... Consegue sempre funcionar, dizer um palavrão enorme, vai ter sempre imensa graça. Querem que eu tente? Tu sempre, não é aqui, podes dizer perfeitamente. Não. Disse valorão, olha. Disseste caralho. Disse caralho. Eu também já disse. Mas eu adoro piadas estúpidas, desculpa, e tu tens muitas piadas estúpidas. Estúpidas, tem. Eu outro dia li então és intolerante à lactose. Não sou intolerante, só não queria que uma filha minha casasse com uma lactose. Devo dizer que este é o... Se eu tiver que encontrar o meu tipo de humor, é este. Mas é engraçado, porque isto é humor estúpido, mas não é estúpido. Ou seja, o que quero dizer com isto é...
Mas depois tem imensas camadas, as coisas conseguem ter imensas camadas. É essa a característica mais difícil do humor, que é ser uma coisa parva à partida, não é? Dizer uma coisa, não queria que a minha filha casasse com uma lactose, mas tu estás a brincar com um lugar comum, não é? Com uma coisa que as pessoas costumam dizer sobre a intolerância, o cá, um cigano, ou seja, deste bocado. E tu tens consciência dessas camadas ou elas aparecem quando estás a... Claro, tenho, sim, tenho. Às vezes é um bocadinho a posteriori, depois espera aí, isto tem mais outra camada. Mas isso todos os artistas, eu acho que eles fazem uma coisa e depois é que descobrem porque é que a fizeram. Claro. Irritava-me muito quando eu era mais novo, estudava português, como toda a gente, né? Mas eu não sei. E fazia-se imensa análise dos textos literários, que é uma coisa que eu sempre odiei e irritava-me imenso. Eu tinha sorte de ter professoras, só tive professoras mulheres professoras, e a minha sorte é que elas gostavam de mim e percebiam o que eu queria dizer, mas eu irritava-me imenso. Dizia, mas como é que sabe? Mas porquê é que estão a dizer isso? Mas sabem lá o que é que estava a pensar Barbertola, do que estão a escrever agora. E era muito irritante, irritava muito dizer, não, se calhar isto não funciona nada assim. Isto até foi um episódio em particular que estava a analisar um soneto qualquer do Camões e dizer que se depreendia daquele soneto que a mãe dele tinha nascido, a mãe dele tinha morrido quando ele tinha nascido por causa de uma frase que ele tinha escrito. Isto irrita-me imenso, tipo, não façam essas análises tão complexas ao que os outros. Mas tu fazes análise às coisas que fazes? A posteriori, fazes análise às coisas que fazes? Pensas no humor que fazes? A droga, não sei o que. Isso é boa. Sim, ou seja, a partir do momento em que tens um público e que vais pôr coisas no público, há coisas que eu acho graça e depois vou tentar perceber o que é que aquilo pode querer dizer. Às vezes eu próprio não sei muito bem. Eu acho graça a uma frase, ou acho graça a um trocadilho, ou acho graça a um jogo de palavras e depois, claro que vou fazer o exercício de pensar o que é que isto pode querer, o que é que isto pode querer dizer e portanto me apetece estar a dizer coisas que não são as coisas que eu acho. Não achas que o riso por si justifica? Acho um bocadinho a violência gratuita, mas acho para mim, há certas coisas que se calhar faço. Eu tinha uma página secreta chamada Isto é Gravíssimo, só para mostrar a alguns amigos coisas que eu não publicaria, não diria em público. Tens isso? Tenho. É o meu sonho, é abrir uma página de Facebook. Chama-se Isto é Gravíssimo. Que descrever tudo que nunca. O que eu não posso dizer é muitíssimo mais do que tu não podes dizer. As pessoas têm uma obrigação. Portanto, para mim dava para encher. Porque eu acho que as pessoas depois têm uma obrigação, não é? A partir do momento em que tens tu sentes que como humorista, tu dizes que não és humorista, mas é indiferente, ou seja, podes não ser humorista, mas estás a fazer humor, portanto estás humorista, se quiseres. Tu achas que há deveres éticos? Eu ia guardar isto para o fim, não é sobre isto que eu quero que seja, que há limites, eu não estou a falar dos limites externos, não estou a falar de limites teus. Tu, por exemplo, quando fazes aquela piada do tipo heterossexual, do homem heterossexual que está a ver o Festival da Canção, o único homem heterossexual que está a ver o Festival da Canção e pergunta se houver empate vai a penalti. Tu estás a gozar com estereótipos, não é? Não há humor sem estereótipos, é impossível fazer humor sem estereótipos. E tu pensas nisso e achas que tens que pensar nisso ou achas que isso é... Sim, essa é uma coisa mais ou menos leve, mas depois também acho graça usar o meu humor, gosto de fazer usar os estereótipos quase como um espelho, ou seja, ter personagens que sejam racistas, por exemplo, ou homofóbicas ou misóginas e usá-las pô-las como personagem principal. É um bocadinho o que eu fazia com a criada, não é? A personagem principal não era a criada. Não é a criada, é a patroa, não é? Que diz as coisas mais bárbaras do mundo. E aquilo depois serve para... A criada foi engraçada e é engraçada ainda. Eu fui percebendo que aquilo tem milhões de leituras. Ou seja, é verdade. Há umas betas que acham aquilo de imensa graça, que é só uma pessoa a dizer coisas violentas à criada. Depois há pessoas que acham que aquilo é uma crítica social gigantesca àquelas pessoas que tratam mal as pessoas em geral, que elas consideram abaixo da sua condição social intocável. E agora vou contradizer um bocadinho o que disse do Camões, as coisas depois são o que as pessoas quiserem que elas sejam, ou seja, aquilo deixa de ser um bocadinho
teu, não é? O que acho é que não devem ser estudadas na escola como o Camões. Sim, tudo para as pessoas continuarem a ler Camões. Mas, portanto, é porque, como tu sabes, há um debate hoje em dia em torno do humor, que o Ricardo Araújo Pereira tem protagonizado mais, sobre o politicamente correto. Tu sentes-te esmagado pelo politicamente correto em Portugal, ou não? Como humorista? Não, eu tenho uma vida... O que eu acho, eu se calhar vejo o politicamente correto de outra maneira. O politicamente correto, na sua essência, é um código que se convenciona de proteção, em termos, sobretudo, de discurso, de pessoas que são vulneráveis e que, historicamente, não se puderam defender contra um discurso abusivo por parte da maioria. Ou seja... eu acho que o que parece, quando as pessoas dizem agora não se pode chamar X, ou não se pode dizer Y, ou não se pode dizer Z, as pessoas não estavam habituadas a que o alvo das coisas que estão a dizer tivesse uma voz, tivesse um sítio, por exemplo o Facebook ou o que seja, onde pudesse dizer isso ofende-me, isso é ofensivo, isso choca-me. E é só esta estranheza que as pessoas sentem, ou seja, as pessoas que têm um discurso racista, mesmo que seja humoristicamente, de repente parece que apareceram uma data de pessoas que não são brancas que dizem isso não se diz, isso é feio, isso insulta-me, isso é agressivo. Não é, a única coisa que aconteceu aqui foi que essas pessoas começaram a ter uma voz e que agora se tem de ouvir se é... Na realidade, já havia pessoas a reagir assim, por exemplo, quando se fazia piadas sobre a religião, por exemplo. Aí todos se habituaram que havia uma reação. Aqui é atores novos. Sim. Com a distância de que a religião é o status quo e uma minoria, seja ela qual for, mais desprotegida, não é o status quo. O teu humor é politicamente correto, desse ponto de vista? Não, o meu humor e todas as coisas que eu faço na vida tentam ser... Eu não acho graça fazer pouco de alguém que é frágil. Não há, é só isso. Ou seja... Acho fácil? Sim, é fácil. Sim, claro. É fácil. E não sei qual é o propósito de gozar com pessoas que já são elas próprias... Mas, por outro lado, tu gozas. Quando falas, por exemplo, do heterossexual que está... Estás a gozar duplamente, estás a gozar com o heterossexual, que acha que tudo se resume Sim, mas dizer que o... Mas também estás a gozar com os homossexuais, não é? Não, dizer que com o estereótipo do homossexual que gosta do Festival da Canção, que ainda por cima é um estereótipo que tende a confirmar. Sim, mas é uma verdade, ou seja, dizer que o Festival da Canção não, é um espetáculo tendencialmente visto por homossexuais é uma evidência. Sim. Toda a gente sabe isso, não é? Já viste alguma vez o Festival da Canção? Não, pois não. Vi quando era novo. Claro. E agora quando Portugal... E vi quando, no dia em que o Salvador ganhou, porque o Benfica tinha ganho o campeonato, era a única maneira de eu me abstrair disso, portanto vi o Festival da Canção. Pois. Ao mesmo tempo, não sei se era... Eu por acaso estava numa rave nesse assim. dia. Estava mesmo numa rave. Estavas numa rave? Estava mesmo. Mas a ver Não vi nada e às tantas aparece um amigo nosso de não sei de onde e disse só Salvador Sobral ganhou um festival, isto aconteceu mesmo e nós ficámos só, cool e continuámos a dançar outra coisa qualquer que estava a passar nessa rave, isto é mesmo verdade. Tu estavas a falar do Facebook, falaste do Facebook, das pessoas haver mais gente com acesso às redes. Tu começaste nas redes sociais, deve ser provavelmente, não sei, posso estar enganado, mas o primeiro humorista em Portugal que foi a partir das redes, posso estar enganado, pode estar a escapar alguém, que começou ali e depois é que passou lentamente para o resto. E eu queria falar de duas coisas sobre isto. A primeira é, se tu achas que as televisões, os grandes meios de comunicação social deixaram de experimentar, deixaram de ser sítios onde se arrisca, com exceção talvez do Canal Q, que é uma coisa de nicho, e aí somos colegas do Canal Q,
Se achas que as televisões, que agora para experimentar é ali, é nestes espaços? Eu acho que as redes sociais deram, quer dizer, é uma evidência, que abriram a porta, toda a gente pode experimentar, mostrar o seu trabalho. O Justin Bieber, por exemplo, como sabem, foi descoberto no YouTube, também houve coisas positivas, eu faço sempre esta piada quando eu digo. Mas, ou seja, talvez seja um dos casos mais paradigmáticos. Ele hoje é uma mega estrela planetária e começou a tocar umas coisas no YouTube. E, portanto, conseguiu-se, de certa maneira, fugir às imposições das indústrias, não é? Ou seja, era cantor quem as indústrias discográficas queriam que fosse, era escritor quem a indústria editorial queria que fosse. Infelizmente também já jogou à política, antes era-se presidente, Trump não poderia ser presidente, agora já pode, nem tudo é bom, de facto. Mas E isso deu. Só que depois o que acontece é que as pessoas acabam por também ir buscar validação e o próprio público acho que só as encara como validação quando depois estão outra vez. Isso aconteceu com a Porta dos Fundos, por exemplo. Ou seja, era um movimento. Fizeste uma série na internet. Fizemos. Foi a Meia Desfeita, foi curta. Porquê que... Foi curta porque nós fazíamos tudo pro bono, era um grupo de amigos, basicamente juntávamos. Um bocadinho como a Porta dos Fundos, porque era um grupo de amigos que trabalha nessa área, mas que para se divertirem. Ou seja, nós dentro daquele grupo havia atores, havia tudo, realizadores, produtores, iluminadores. Portanto, era e um atores grupo de conhecidos, amigos. eu pelo menos conhecia vários dos atores que... Sim, foi o Inês Castelo Branco, o Vitor de Andrade, o Manuel Moreira, meu amigo. Nós somos todos meus amigos, não é? E mais uma data deles. E então, só que aquilo era muito caro, ou seja, nós resolvemos fazer só nós, mas aquilo, para fazer bem feito, aquilo eram episódios muito curtos, mas com qualidade quase de cinema, portanto, nós tínhamos 3 operadores de câmara, 5 quantos operadores de som, aquilo era feito mesmo com uma estrutura que é impossível fazer de graça. E se calhar foi um bocadinho burrice não termos dito, olha, vamos fazer isto mais simples, mas continuar a fazer na mesma, se calhar havemos de fazer, mas foi uma pena, mas foi muito divertido. Mas é verdade, sentes isto nas televisões, não se experimenta? Aquilo ficou, aquilo tinha sido, nós fomos convidados ainda pela TVI, produtora da TVI, plural, né? E para produzir um piloto, para tentar vender aquilo, só que ficou caro demais para apostarem nisso num formato digital. E para formato de televisão era curto demais, portanto aquilo era uma coisa... Aquilo demorava quanto tempo? Eram episódios de não chegava a 5 minutos, mas fizemos, não sei, 10, 12 ou uma coisa qualquer. E em Portugal, depois também temos um bocadinho, não é estar sempre a queixar de Portugal, mas no Brasil, por exemplo, tu fazes qualquer coisa que é um bocadinho mesmo de nicho, e um nicho no Brasil são 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, não é? Como na América, não é? E cá em Portugal um nicho são 100 mil pessoas, 100 mil pessoas já não é, 100 mil pessoas não é um nicho. Não é isso que eu queria dizer. 100 mil, 200 mil pessoas é o máximo quase que tu consegues juntar. É engraçado, nós, por exemplo, no mundo dos livros, o maior best-seller português, o máximo que um livro vende em Portugal são 200 mil exemplares, acho que é o topo que um livro vende. E é pensar... E é bom não dizer que livro é que é. Sim, e portanto este é o mercado que temos, ou seja, é um mercado que o máximo que tu podes aspirar a vender são 200 mil exemplares. As pessoas não podem viver da escrita, por exemplo, não se pode ter pessoas diletantes que dizem vou viver da escrita e vou viver para um castelo não sei onde. E há 5 pessoas que vivem da escrita em Portugal. E é importante as pessoas estarem aborrecidas, ter tempo para criar. Estamos a perder imensa... Eu vi isso numa entrevista tua que tu dizes, acho que era uma botada, mas de qualquer das formas dizes que tu não eras a pessoa mais engraçada do teu grupo, eras a que tinha tempo livre. Portanto, pode fazer qualquer coisa. Não, imagino que isto não é bem assim. Não, os meus amigos são todos muito divertidos, têm todos imensa graça e roubam imensas piadas. Mas achas que para ser criativo é preciso ter tempo livre? É preciso, para fazer o tipo de trabalho que tu fazes, é preciso ter tempo livre? Todo o trabalho criativo, ou seja, nós se pensarmos na aventura humana que começa simultaneamente com a dos neandertais, hoje já se sabe que o Homo sapiens coexistiu com o Neandertal e cruzou-se. Isso é mais notório numas pessoas do que noutras, mas é verdade. E o homem começou a criar quando começou a ter tédio, não é? Portanto, era
as pessoas viviam 12, 20 anos, talvez, andavam sempre atrás de animais e depois a ser mortas. Quando surgiu o tédio, na mesma altura que surgiu o capitalismo, não é? Quando alguém tinha mais dinheiro que os outros e começou a viver uma vida de maior tédio, é que as pessoas começaram a criar e a pintar, sei lá, devem ter, eu não sei muito bem como é que foi, ninguém sabe, mas devem ter olhado para a caverna e pensado, isto faz aqui qualquer coisa. E resolveram pintar uns mamutes e não sei o quê. E depois começaram... E aí a primeira cisão social. Depois havia uma que tinha a caverna melhor e achava as outras cavernas todas... Que as cavernas de Poseidon nem sei nada desenhado. E foi aí que começou tudo. Isto é pré-história. A escrita foi só um detalhe para apontarem, para dizer mal uns dos outros, inventaram a escrita e surge a história. Mas na pré-história já estava tudo inventado. E é fundamental o tédio. Eu ouço muitos podcasts e agora estamos nuns. Eu sou viciado e estou 24 horas a ouvir. Já não sou capaz, até em casa, estou com os fones nos ouvidos, sigo centenas é exagero, mas eu adoro exagerar. Portanto, sigo milhares de podcasts e fui-me dando conta que, apesar de ser uma experiência ótima e ouço coisas de notícias, de ciências, de história, de tudo, mas deixei de ter tédio, deixei de me aborrecer. Ou seja, os podcasts têm uma coisa ótima, que é estamos a aprender... com pouco esforço, não é? Com pouco esforço, mas está alguém a dizer-nos em que é que tu deves estar a pensar. Ou seja, não estás a pensar por ti próprio. Estamos a levar um bocadinho ao limite esta coisa das aplicações ou dos algoritmos que dizem... É um assunto que eu vivo obcecado, que é o facto de estarmos a criar uma geração, estou a pensar nos miúdos, nas crianças hoje, que nunca experimentou o tédio. Acho que estamos mesmo a experimentar crianças que nunca, quando eu estou a dizer, nunca tiveram a leve experiência, sim, nem que seja... Sim. De esperar pelo autocarro, ou esperar pelas finanças. Estar num jantar, ouvir os pais a ter uma conversa aborrecidíssima, porque estão sempre... Isso preocupa-me um bocadinho. Há de ter outras vantagens. Eu não acho nada, adorava ser criança agora. Adorava saber o que é fazer o liceu, por exemplo, com a internet. Nós não fizemos o liceu com a internet. A internet tornou-se massificada quando eu entrei na faculdade em 94, aí as pessoas já tinham internet, mas no liceu ninguém tinha. E adorava saber qual é a experiência de... Quer dizer, por outro lado, aquilo era muito divertido, ficava-se horas a discutir qual era a capital Para mim foi terrível, porque eu ganhava todas as discussões. Depois que era só... Eu era sempre o mais convicto. Claro, era só isso. Quando passaram a existir a internet, passei a perder. Mas eu não sou nada contra... Acho ótimo. Claro que mata coisas, mas é um bocadinho... Mata o tédio. Sim, o automóvel também matou as conversas. Se levava 12 dias de cavalo a chegar a Madrid, conversava-se muito mais do que com o automóvel que chegava... Como é que não dá muito jeito em 6 horas. Mas ia-se a falar. Mas, portanto, e o avião depois matou, porque hoje em dia chega-se em 2 horas e meia a Paris. De antes levava-se 18 horas, ok? E, portanto, o progresso é sempre ótimo. Não é sempre, não é? Sempre ótimo. Mesmo que vamos morrer todos no fim. A bomba nuclear não foi ótima. Eu lembro-me de várias coisas do progresso que não foram ótimas, não é? Eu, por acaso, eu não sei o que é deixar da bomba. Sabes que eu já tive várias opiniões sobre a bomba atómica. Acho que os japoneses só têm uma. Eu acho a bomba atómica horrível. Sim. E acho que foi uma coisa péssima. Mas aquilo serviu para pôr fim à guerra e, no fundo, bombardeámos, como se consideremos os aliados, bombardeámos nazis, pessoas que fizeram coisas horríveis. Eu acho que nós não ligamos o Japão aos nazis europeus, aos alemães, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, claro, coitados das pessoas que lá estavam em Hiroshima, e este Nagasaki também. Eu queria fazer este Nagasaki que são sempre esquecidas. Eu adorava fazer uma novela gráfica engraçada sobre as pessoas de Nagasaki. Porque as pessoas de Nagasaki ficam sempre lixadíssimas nos jantares. As pessoas dizem, morreram 600 mil pessoas em Hiroshima. E elas têm sempre a dizer, em Nagasaki também. E não deve ser fácil. Coitados, cheio de Nagasaki. E morreram tantas pessoas, morreram menos de 100 mil, ou coisa assim. Coitadas, têm sempre de dizer, em Nagasaki também. E depois devem fazer como aos portugueses, que é aquela coisa do... Aliás, em Nagasaki morreram mais crianças, não sei o quê, de idade até aos 10 anos. Deve ser muito difícil ser de Nagasaki. É um bocadinho... Penso muito nisto. Voltando às redes sociais. Tu tens
a maior parte dos humoristas, há muitos humoristas que não gostam de estar nas redes sociais, porque as redes sociais tens a reação imediata. E num tempo em que é verdade que as pessoas se indignam, eu não compro a conversa da ditadura do politicamente correto, mas é verdade que as pessoas têm o indignómetro ligado em permanência. Tu sentes isso, tu estás muito exposto. Sim, eu nas minhas páginas não leio os comentários, só leio na minha página pessoal, onde partilho também muitas coisas. Mas é muito irritante, porque... Só que eu acho que criei uma personagem que me permite tratar mal as pessoas que lá vão, e portanto é isso que eu faço. Portanto, assim, não precisas ter uma personagem. Isso é, claro, estou um bocadinho tratar assim, mal e pronto. E portanto aquilo funciona quase como uma extensão da piada, eu mandar as pessoas, não sei o quê. Isso trata muito mal as pessoas. Mas é uma... Mas por outro lado aquilo é sweet, porque as redes sociais têm esse paradigma, mas eu faço o que fizer. Há de sempre... não é por mal, mas as pessoas dizem sempre: ela devia estar com um chapéu, falta-lhe uma luva, ela devia estar a fumar 2 cigarros, ela não sei o quê. E eu faço sempre vontade de dizer assim: e porquê é que ela não está dentro de um carro? E porquê é que tu não vais para o caralho? Que é geralmente o que eu respondo. E fica a conversa por aí, geralmente. E sabes que é que o grau de indignação, as pessoas indignam-se com as metáforas. Uma vez usei uma metáfora qualquer com um sismo na política, não é propriamente uma metáfora original, e recebi um e-mail de uma senhora que vê-se bem que nunca viveu um sismo, porque se fosse açoriano nunca lhe passaria pela cabeça fazer... As pessoas são ótimas. Mas vivemos numa época de grande indignação, sim. É muito assustador ler, agora sem ser das minhas páginas, ler os comentários das pessoas. Vai à minha. É horrível. E as dos jornais e os comentários das pessoas. Os dos jornais eu acho que isso devia acabar. O jornal, o Expresso, acabou e... Acho que devia acabar, não perdeu nada. Mas é uma tradição que eu acho que é... Não sei se é só portuguesa, mas em Portugal tem tido uma... Eu acho que começou com a TVI, com os telejornais da TVI, que começaram em ir a fazer vox pop, portanto ir para a rua perguntar às pessoas o que é que achavam, e tornou-se moda, não sei quem foi o paciente zero, alguém respondeu: não tenho palavras. E a primeira pessoa que respondeu não tem palavras, ou seja, se alguém responde não tenho palavras, numa sala de edição, isso corta-se e não se passa na televisão, não é? Mas resolveram não fazer isso. E alguém aprendeu o não tenho palavras, e hoje em dia há vox pops de 5 minutos, que são várias pessoas a dizer não tenho palavras. Olha, não tenho palavras. Então enviou a senhora a cair do 10º andar: olha, nem tenho palavras. E portanto... generalizou-se a ideia de que é importante ir ouvir as pessoas. Ninguém quer ouvir o que é que acham as pessoas. Nós queremos ouvir o que é que acham os especialistas sobre as coisas. Acho, claro. Eu acho que não. Qual é o interesse de dizer? Então o que é que acha de... O interesse é saber que há uma pessoa tão burra e tão ignorante como eu que me faz sentir excelente. Porque nem sequer assim, talvez, tem essa parte. Mas basta uma... Até podia ser uma pessoa fixa no telejornal. Estava a dizer assim: isto agora não percebi nada. E assim um chá. Eu digo, Manuela Moura Guedes já teve. Sim, é um bocadinho. Ter a Manuela Moura Guedes, mas sempre, permanente. Sim. E olha, eu não percebi nada do que é que ele disse, mas... Tu achas? Moura Guedes é uma figura... É o Vox Populi fixo. Sim. E depois isso resulta, não é? Não, por acaso no caso dela não resultou muito. Eu não sei, um dia vai acontecer o fenómeno da extrema-direita há de chegar a Portugal. Nós até agora tivemos a sorte de só ter tido atrasados mentais à frente. É verdade. O Pinto Coelho é um atrasado mental, o André Ventura é um atrasado mental, e nem sequer pode dizer assim: não se deve usar atrasado mental, porque há pessoas que são atrasadas mentais, mas eles são mesmo clinicamente atrasados mentais. Portanto, estou só a dar um nome. É verdade, de certeza que são atrasados mentais. Ou então são filhos de irmãos e... Uma das duas coisas. No caso do Pinto Coelho é perfeitamente possível. Quem? É Pinto Coelho, são as coisas. Bom, não interessa. Tenho que beber água. Mas um dia se calhar vai chegar, porque é muito fácil. É assim, a extrema-direita, o discurso populista tem razão no limite. Ou seja, se nós fecharmos as fronteiras a toda a gente, se nós fecharmos, se nós exterminarmos todas as pessoas que são marginais, se nós prendermos todas as pessoas que cometem um crime ou matarmos qualquer uma pessoa com uma... Vamos viver numa sociedade perfeita, é verdade. Só que nós escolhemos, há uns séculos, não viver dessa maneira. Não viver em sociedades perfeitas. Não viver assim, não é? Ou seja, esse é que é o drama do populismo, porque aquilo, no limite, tem razão, não é? Se matarmos todo... Se matarmos metade da humanidade, claro, isto fica melhor. Fica muito melhor, não é? Resulta ótimo. E, portanto, é perceber, na Europa em particular, nós temos todos que estar dispostos a morrer
pelos nossos ideais, ou seja, a preferir que num grupo de refugiados sírios, por exemplo, estejamos a salvar a vida ou a dar hipótese a 1000 pessoas ou a 10.000 pessoas e que dentro dessas possa estar infiltrado um terrorista que vá matar não sei quantas pessoas. Nós temos que escolher viver assim. Acho que é essa a escolha. Não é a escolha de dizer, então não vai entrar cá ninguém porque pode estar um terrorista infiltrado. Acho que nós na Europa já escolhemos isso há muito tempo e não nos podemos esquecer disso. Nós preferimos acabar como... arrebentar em tudo. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo perfeitamente o que estou a dizer, com isso subscrevo. Deixa-me só, voltou um bocadinho nada atrás. A bomba atómica? Não é a bomba atómica. Nunca não te volto a falar da bomba atómica, até porque acho que te redimiste, mostrando a tua preocupação com o povo de Nagasaki, acho que mostraste que tens coração. Pelo menos com os de Nagasaki. Vou escrever um Nagasaki, meu amor, uma coisa qualquer. Nem isso tem, coitadinho. É verdade. É horrível. Tu achas que os humoristas tendem a aburguesar-se, no sentido em que não é só encontrarem fórmulas que resultam e que repetem, é também, tu falaste um bocadinho disso quando falámos do politicamente correto, optar por modelos que já foram experimentados. Por exemplo, a piada sobre os políticos. Desde a revista que resulta, mandamos umas piadas genéricas sobre os políticos, está. Achas que é um bocadinho inevitável que o humorista, a dada altura, Se torne parte do sistema, é isso? se quiseres, não é? Se quiseres dizer que falar mal dos políticos é fazer parte do sistema, eu por acaso acho que é. Sim, se integrem naquilo que a generalidade das pessoas... Na primeira camada, quando tu falaste das várias camadas, sim, ficar na primeira camada e pronto. A parte de gozar com os políticos, a parte de gozar com os políticos é também perigoso, não é? Ou seja, é um bocadinho como aos palavrões. Resulta sempre fazer piadas genéricas sobre os políticos, resulta sempre. As pessoas estão ansiosas e sequiosas de que as pessoas digam mal dos políticos e gozem com os políticos. Portanto, é um tema que é sempre fácil... Até porque não te comprometes, não é? Se falas mal de todos, não estás de lado nenhum, não é? Sim, e sempre com os mesmos clichês, mas a verdade é que a nossa não é a nossa, a classe política, eu não sei qual é a solução disto, mas a classe política não é toda, mas tem gente muito fraca. Há gente muito... Não é aquele discurso do antes, é que havia, Margaret Thatcher, mas vê-se pessoas... que não são fixes. Acho que aparecem mais também. Acho que são aparecem mais. Não, aparecem mais. De antes nós éramos protegidos, não tínhamos contacto com... os políticos aparecem mais, em geral. Não víamos a segunda, a terceira, a quarta linha, nós não conhecíamos, não apareciam nos telejornais, não eram assunto. Nós víamos o Mário Soares, o Álvaro Cunhal, Há pessoas que defendem que isso devia voltar. Eu tive uma conversa há um tempo com a Isabel Moreira sobre o assunto. Sim. E ela, são coisas que eu nunca tinha pensado muito, e ela é um dos políticos que é sério, ou seja, faz parte do grupo dos bons políticos e não dos maus políticos. E ela achava, e dizia uma coisa que depois fiquei a pensar um bocadinho nisso, que as sessões parlamentares não deviam ser transmitidas na televisão. Sabes que no Reino Unido, eu estou com medo de dizer a data, porque não vinha preparado para discutirmos isto, e portanto não fui verificar, não posso verificar agora, mas não sei se foi nos anos 70. Foi muito tardiamente que foi permitido o transmitir na televisão e antes mesmo na rádio. Que era a ideia de que isso desacralizava o poder e tornava a representação, a parte mais... tirava poder à palavra, por assim dizer. Eu acho que isso é impossível, ou seja, não se volta para trás, não é? Não se faz o tempo parado. Ela não é contra tudo, passar tudo, mas quer dizer, mas a grande parte do trabalho diário dos deputados que não devia ser passado na televisão. Porque sim, realmente... imagina que o trabalho de toda a gente era passado tudo... Claro, e porque convida a transformar aquilo numa pacharada, convida a achicalhar os políticos. Não sei. Agradeço-vos a todos por terem estado presentes, agradeço muito, Hugo, obrigado por teres vindo aqui. Nós regressamos para a semana com outro convidado aqui no São Luís Severá.
Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.